Hoje em dia, os jogos para computadores são muito mais potentes e melhores do que os jogos feitos para os consoles, tanto graficamente quanto ao próprio som mesmo, e até mesmo a qualidade da jogabilidade. Tudo isso se torna hoje em dia superior a qualquer console do mercado. Mas houve um tempo onde os PCs eram muito mais precários do que os videogames, tanto na questão de gráficos, som, jogabilidade, quanto também na mídia de armazenamento. Antigamente conhecíamos os cartuchos, que eram os mais usados para os videogames. Mas e os computadores? Como que funcionava para eles? Já ficamos sabendo sobre o MSX, que era um tipo de computador que utilizava tanto cartuchos quanto fitas cassete para armazenar os seus jogos. Mas e depois do MSX, quando a coisa deu uma melhorada? Mas ainda assim, utilizávamos mídias de armazenamento de jogos que ainda eram precárias. E a mais conhecida dela eram os disquetes. Mas o que são os disquetes? Eram feitos para armazenar não só jogos, mas muitas outras coisas. Eu lembro dessa época. E vocês? Lembra quando tinha? Houve um tempo onde os nossos computadores ainda utilizavam os famosos monitores feitos de tubo, diferentes dos feitos de LCD que temos hoje, ou de LED. E os nossos computadores eram essas carcaçonas enormes aqui, estão vendo? Que serviam para nós jogarmos os nossos jogos antigos. Mas e aí onde entra essa famosa mídia utilizada antigamente, os disquetes? Os disquetes nada mais são do que pequenos discos sensíveis que eram armazenados numa pequena carcaça para proteger a sua sensibilidade e armazenar alguma informação. A maior parte dessas informações eram documentos de texto, algumas poucas fotos e até mídias em formato de música, ponto .wav. Não existia ainda o MP3, tínhamos formatos diferentes de músicas, mas que podiam ser armazenados dentro desses disquetes. Acredite ou não, a capacidade de armazenamento de um disquete era de apenas 1.3 megabytes. Isso é pouquíssimo hoje em dia, em consideração a outros tipos de armazenamento que temos, que chega a gigas de capacidade, como os pendrives, os HDs externos, por exemplo. Mas na época, isso aqui era o mais utilizado, os disquetes. E nós armazenávamos eles aos montes dentro de caixinhas, ou outros tipos de capas onde guardávamos os disquetes. E acredite ou não, existiam jogos que vinham nesses disquetes. E aqui eu tenho um pequeno compêndio de jogos que eu guardei da época que eu jogava. Nos meus antigos computadores 386, 486, quem conhece, os famosos computadores que utilizavam as placas Sound Blaster, que eram as mais potentes do mercado. E alguns computadores até emitiam um som que saía de dentro dele, quando não tinha uma placa de som boa. E o sistema operacional que dominava o mercado dos computadores era o famoso MS-DOS. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi o 5.0 o que mais dominou o mercado. E usávamos muito esses disquetes com jogos para armazená-los. Mas vamos ver só quais são os jogos que eu tenho aqui nessa minha pequena caixa. E falaremos também sobre cada um deles e mostrar para você como eram os jogos que eram armazenados nessas pequenas mídias, que são os disquetes. Um disquete, praticamente, ele era um pequeno disco, estão vendo? Que ficava dentro de uma capinha quadrada, onde quando você inseria ele no computador, o computador abria essa tampinha e fazia, através de um cabeçote, fazia a leitura desse pequeno disco magnético. Se a gente for parar para analisar como era um disquete por dentro, eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar esse disquete aqui, que praticamente não há nada nele, e vou abri-lo e mostrar para vocês como que era por dentro desses disquetes. Vamos lá. Retirando essa parte metálica, que é o protetor do leitor, nós vamos abrir o disquete.
olha que interessante, você abrindo o disquete, você tem uma espécie de tecido que servia para proteger o pequeno disco. Olha que interessante. E dentro do disquete nós tínhamos esses pequeninos discos. Olha só como eles são frágeis, como uma folha de papel. Interessante, não é? Eram nesses pequenos disquinhos frágeis que não podíamos nem tocar sequer neles. Olha, o que eu estou fazendo era errado fazer isso. A partir do momento que você tocava, você podia perder toda a informação que tinha nesses pequenos disquetes. Mas acredite ou não, isso daqui era o pequeno disco que armazenava toda a informação do jogo. Olha que interessante, né? Olha como ele é flexível. E aqui que vinham os pequenos jogos que eram armazenados em apenas 1.3 megas de informação. Bacana, na verdade? E isso aqui eram os nossos disquetes de jogos. Mas agora vamos à parte mais legal do vídeo. Eu estou com o meu computador aqui ligado e o prompt de MS-DOS está aberto. Então vamos acessar agora os jogos e vamos falar um pouco sobre como eram esses jogos feitos em disquete. Então vamos lá. O primeiro jogo que eu vou mostrar para vocês era um jogo muito conhecido que utilizava... Olha só que legal. Já ouviram falar de Lemmings? É, meu amigo. Lemmings foi um jogo muito legal da década de 80, 90, os primeiros computadores, na década mais de 90. E o legal desses Lemmings é que eles utilizavam o mouse. Era um dos primeiros jogos em disquetes que utilizava o mouse para jogar, não só o teclado. Mas olha que interessante, os antigos computadores, o mouse que nós usávamos era diferente dos mouses de hoje em dia. Por exemplo, um mouse de hoje em dia, ele possui sensor. Todo mundo conhece o sensor óptico do mouse, certo? Mas no nosso tempo, os mouses eram a base de pequenas esferas. Olha que interessante. Pronto, consegui abrir aqui. Quando nós retirávamos essa tampinha, nós tínhamos uma... Olha que legal. Uma esfera pesada, deve ser de metal, coberta com borracha. E ela vinha aqui dentro desse espaço. E para que servia esse espaço? Ele continha pequenos mecanismos de rolamento, onde essa esfera, quando ela deslizava no plano, ela, na mesa, né? Ela girava esses rolamentos, fazendo o ponteiro do mouse se mover na tela. E na época isso aqui era a maior novidade, eram os mouses que nós tínhamos na época, através dessas esferas. E queira ou não, esses computadores mais antigos só funcionariam através desse estilo de tecnologia antiga dos computadores. Ainda que não é tão antigo. Mas eu tenho esse meu computador mais antigo aqui para simular para vocês como que eram os jogos de MS-DOS em disquete. Vamos jogar Lemmings? O Lemmings é um jogo de puzzle, de plataforma, que foi desenvolvido para vários consoles da época, como o Amiga, o Townsmart, o Commodore 64 e até mesmo o PC. Ele foi lançado pela DMA Design e pela Psygnosis em 1991. O objetivo principal do jogo era levar os Lemmings, que eram pequenos duendezinhos verdes, até a saída do nível, que é semelhante a uma porta. Se você conseguir levá-los até essa porta, você passa de nível. Parece fácil, né? Mas nem sempre é. Você tem à sua disposição diversos tipos de Lemmings para realizar essa tarefa. Entre eles, vocês têm alguns com armas lança-chamas para destruir obstáculos. Você tem os que cavavam no chão, sempre na direção para baixo. Os blockers, que eles não deixavam outros Lemmings passarem por eles. E entre dezenas de outras funções que cada Lemming tinha. Os gráficos do jogo eram sensacionais e você usava um mouse para indicar qual desses Lemmings que você queria utilizar para cada função. Originalmente, os Lemmings eles saíam de uma porta e ficavam andando a esmo durante uma fase, até que você tinha que, através dessa fase, alterar o terreno ao seu redor, a ponto de criar um caminho estratégico que levasse todos os Lemmings até a porta de saída. E cada vez que você passava de nível, a dificuldade iria aumentando, o cenário iria mudando também,
alterando o tipo de cenário, desafios e etc. Mas a principal função do jogo era realmente levá-los do pequenos duendezinhos até a porta de saída, utilizando a estratégia como função básica do jogo. O próximo jogo da nossa lista era um jogo de estratégia muito comum na época, que utilizava o mouse também. E esses jogos eram conhecidos como jogos de estratégia, como The Sims, por exemplo, como SimCity. E o jogo da época era o famoso Megalomania. E ele vinha em 2 disquetes, porque o jogo era um pouco maior. Alguns jogos em disquete, pelo seu tamanho, devido ao seu tamanho, vinham em quantidades maiores de disquetes. Muitas vezes você utilizava o primeiro para acessar as primeiras fases do jogo e, consequentemente, você utilizava o segundo disquete para acessar a outra parte dos jogos. E o Megalomania era um jogo de estratégia onde você escolhia um tipo de deus para controlar um pequeno povoado e evoluir. Isso era muito conhecido em alguns jogos da época e até hoje ainda se utiliza esse tipo de estratégia em jogos até mesmo para Android. Mas vamos conferir como que era esse pequeno jogo aqui, que foi um dos primeiros, vamos supor, um dos precursores desse estilo de jogo de estratégia. Vamos lá? Se nós formos levar em consideração o sentido da palavra, megalomania é um tipo de transtorno psicológico que ele é definido por delírios e fantasias de poder. É como se a pessoa se sentisse uma pessoa onipotente. A megalomania é caracterizada por uma exagerada autoestima das pessoas nas suas crenças ou no seu poder. Ou o sentido mesmo da palavra megalomania vem do grego, que significa grande mania. Só que aqui estamos falando de um jogo de estratégia. Como diz o nome da palavra, uma mania de poder, você selecionava entre alguns pequenos deuses, seja um deus mais voltado à evolução, outro ao poder, outro à guerra, você escolhia o seu deus que você queria controlar. E esse deus, o objetivo dele era criar uma civilização, fazer essa civilização evoluir, criando tecnologia, criando pequenos vilarejos, reinos, fazendo essas pessoas evoluírem tecnologicamente e até mesmo criar guerras entre reinos próximos, tomada de reinos, buscar matéria-prima para a construção de suas casas e etc. Era um jogo que envolvia esse tipo de estratégia que conhecemos hoje, como Populous, por exemplo, ou como SimCity. Na época era um jogo revolucionário e fez muita gente viciar nesse jogo. E é um jogo que utilizava o mouse também para você, claro, clicar nos bonequinhos, clicar nas funções, fazer a sua estratégia para fazer a sua civilização evoluir. Era um jogo muito bom na época e, a partir dele, outros tipos de jogos nesse estilo foram criados. Outra coletânea de jogos bem interessantes eram os chamados Jogo das Palavras Mortais. Necessariamente isso aqui não era um jogo gráfico, porque não possuía gráfico. Era um tipo de inteligência artificial que conversava com você. Você dizia certas palavras, você conversava com o que seria o computador e ele dizia para você coisas interessantes, fazia previsões macabras sobre o futuro e até mesmo dizia para você o dia e como você iria morrer. Esse jogo foi polêmico na época. Ele continha não só 2, como 4 disquetes. Era muito grande e foi proibido de ser vendido na época. Poucos exemplares ainda existem até hoje, como este daqui. Eu prefiro não mostrar porque eu não consegui fazer com que ele funcionasse. E não há vestígios nem sequer na internet sobre esse jogo. E tudo que eu tenho é o que eu lembro, que esse jogo me assustou bastante. Vale lembrar que um jogo que possuía uma inteligência artificial naquela época era uma coisa de outro mundo. Hoje em dia, programas na internet, sites que simulam adivinhações existem aos montes. E a gente sabe que não é verdade.
Mas imagina naquela época onde não tínhamos internet, onde você inseria disquetes no computador que faziam previsões do seu futuro e adivinhações que acertavam na mosca. A partir de pequenas palavras, algumas palavras e descrições que você dava da sua vida, ele dizia para você futuro e outras coisas. E acredite ou não, muita coisa ele acertou. E até mesmo o dia e como eu iria morrer. Bem, como não tenho como mostrar como era esse jogo aqui, fica apenas o registro histórico de como foi esse jogo. O jogo das palavras mortais. Agora então vamos passar para o próximo jogo. E o último de nossa lista. Fora muitos outros jogos que existiam para MS-DOS, um dos mais revolucionários, inclusive porque cabia apenas dentro de um disquete, era um dos primeiros jogos de PC que utilizavam gráficos em 3D. Pessoal, imagina você ainda não tendo a tecnologia de cartucho para gráficos 3D, dentro de um pequeno disquete foi colocado um jogo que utilizava gráficos em 3D. Quem aí conhece Indianápolis 500 milhas? Né? Em apenas um disco, um jogo de corrida de Fórmula 1 com gráficos totalmente tridimensionais em polígonos. Vamos jogar esse joguinho? É um ótimo jogo de corrida das 500 milhas de Indianápolis, em que era possível configurar o carro como quiser, a fim de deixar ele mais estável, mais rápido, mudar o tipo de pneu, mole, médio, duro, mudar as asas, a cambagem, a pressão, enfim, tudo que se pode mudar num jogo atual. Além de todas essas configurações, é possível disputar apenas 10 voltas, sem dano no carro e nem bandeira amarela, e 30 voltas sem dano no carro. O jogo é muito real comparado com os outros, pois dependendo da configuração, o carro pode sair de frente ou de traseira, fazendo com que o carro acabe batendo. O comportamento com tanque cheio também é diferente quando com tanque vazio, além de muitos outros detalhes nesse ótimo jogo. Fora que na época utilizar gráficos em 3D era uma total novidade nos jogos. Alguns jogos que utilizavam esse tipo de gráfico existiam, como Stunts, por exemplo, que foi uma lenda entre os jogos de PC antigos. Mas esse Indianápolis 500 milhas era tão rico quanto, graficamente, e é claro, chegava a ser melhor pela sua qualidade realista com as verdadeiras corridas de Fórmula 1. E ele teve muitas versões, lançada para vários consoles, que até perdia em alguma qualidade de cor, por exemplo, mas nunca deixava de ser o mesmo jogo. Realmente, os disquetes foram uma mídia muito utilizada para jogos antigamente. Eu sinto muita falta deles. E hoje guardo com muito carinho todos esses pequenos jogos que fizeram a minha infância, que me divertiram tanto. Se não fosse por eles, os primeiros jogos de disquete, eu talvez não gostasse de videogames hoje em dia. Foi uma porta de entrada para mim nos jogos de PC, como também nos jogos em geral. E eu lembro que tinha épocas que a gente usava os disquetes também para armazenar outras coisas, como textos, fotos, alguns arquivos em geral, como música, mas os jogos eles foram realmente muito marcados. O disquete foi realmente marcado na história devido aos seus jogos. Hoje em dia, não existem mais, poucas pessoas ainda utilizam, e até um bom tempo durante a evolução dos computadores, os famosos drives de disquete ainda vinham como acessório à parte.
ou como vinham embutidos, né, nos computadores, até o surgimento dos primeiros jogos em CD, tanto para o DOS quanto para as primeiras versões de Windows. Mas isso já é uma outra história. Sinto muita saudade desses disquetes. E você? Lembra quando tinha?